Oi, gente, como é que vocês estão? Então, como foi dito no vídeo da semana passada, na terça-feira passada, a partir de hoje, mais ou menos de 15 em 15 dias, a gente vai estar trazendo aqui vídeos com pessoas apresentando suas perspectivas sobre suas áreas de domínio específico em relação a trabalhos mágicos, esotéricos e místicos que elas queiram apresentar aqui e aproveitar também do espaço para apresentar um pouco mais e expandir um pouco mais os horizontes da produção de conteúdo nacional. Agora eu tô vindo aqui apresentar para vocês o Ricardo Nolasco e o vídeo dele, que é sobre cabaré e anarquismo ontológico, e se você conhece Hacking Bay, você sabe muito bem do que ele está tratando. Agora, sem mais delongas, fiquem com o vídeo a seguir. Sou Ricardo Nolasco, artista de cabaré, tarólogo, poeta da presença, ex-ator, diretor de teatro, diretor de ex-teatro, diretor de cabaré, esquizo bruxo e artista residente do coletivo Casa Selvática, aonde eu desenvolvo a maior parte dessas coisas que eu estou falando aqui, né? E esse lugar é o lugar do ponto de encontro dessas coisas. E falar um pouco do ponto de encontro, da encruzilhada onde se encontram essas investigações, esses lugares por onde eu passo, é falar um pouco sobre uma pesquisa que eu chamo de Momo, o anarquista coroado, onde eu proponho o encontro é melhor que o encontro, a evocação de três figuras que cruzam o meu caminho, assim. A primeira é o teatrólogo Antonin Artaud, que foi um poeta anarquista do início do século passado, que através dessa figura do deus, da deusa greco-romana Momo, que era deus da loucura, da poesia, propõe essa incorporação na figura dele depois da sua saída do manicômio de Rodez. Começou a fazer performances intituladas Frente a Frente com Artaud, o Momo. Então minha ideia é estar mais de 70 anos depois de Artaud, frente a frente com outras pessoas, com outros encontros, utilizando esses escritos como inspirações para o meu trabalho, assim. E outra figura que eu encontro nesse caminho é a figura de Gilda, que foi uma travesti mendiga barbada que ocupou as ruas de Curitiba, propondo beijos ou moedas, né? Ou uma moeda, um beijo, em ações que às vezes eram muito violentas, de roubar beijos das pessoas e marcar as pessoas com batom. Então essas figuras, junto com a minha própria biografia, com as minhas próprias pesquisas, se encontram nesse lugar dessa pesquisa, dessa investigação, que é o lugar onde eu consigo reunir magia, arte e anarquismo num mesmo, como se fosse o mesmo caldeirão, o mesmo laboratório alquímico onde essas coisas vão se encontrando. E assim eu vou evocando essa figura do rei e rainha Momo, né? Que é o rei e rainha do nosso carnaval e rei e rainha provisório que se faz e se desfaz num passar de instantes em uma terra que não tem reis, assim. Então, a minha pesquisa hoje, a minha investigação, ela se baseia muito nesse cruzamento dessas coisas e a partir deles eu vou falar e mostrar algumas coisas disso para vocês. O caos nunca morreu. Bloco intacto e primordial, único monstro digno de adoração, inerte e espontâneo, mais ultravioleta do que qualquer mitologia, como as sombras à Babilônia. A original, indiferenciada unidade do ser ainda resplandece, imperturbável, com as flâmbulas negras frenéticas e perpetuamente embriagadas dos assassinos. O caos é anterior a todos os princípios de ordem e entropia. Não é nenhum deus, nem uma larva. Seu desejo primordial engloba e define todas as coreografias possíveis, todos éteres e flogísticos sem sentido algum. Sua máscara, como nuvens, são cristalizações de sua própria ausência de rosto. Hacking Bay. Arte, magia, anarquismo.
tenho trabalhado a partir de uma ideia, que é uma ideia do Guy Debord, que eu gosto de chamar de Guy Debord, que fala sobre a sociedade do espetáculo, né? Ele vai falar como a gente vive dentro de um grande espetáculo, dentro de uma grande ficção inventada, criada, construída por diversos tipos de artimanhas, por diversos tipos de controles, indo do biopoder ao poder mais expresso, onde a gente vive essa ilusão espetacular, né? Ele compara com o espetáculo no sentido que o espetáculo é esse lugar da ilusão, assim, né? Então, entendendo que tudo é ficção, todas as coisas que existem, as cidades, as ruas, as estruturas familiares, as igrejas, os negócios, os trabalhos, tudo que existe é espetacular, é espetaculoso e obedece uma lógica de espetacularidade, né? Então, a gente olha para tudo que a gente olha e a gente entende, é tudo espetáculo. Como se tivesse uma equipe eficiente de cenografia por trás de todas as coisas que existem, espetacularizando, tornando espetáculo, nos dando espetáculo. Então, essa compreensão da espetacularidade é a primeira compreensão que eu acho necessária para entender um pouco esse lugar da magia como ficção, da arte como ficção e do anarquismo como ficção, que é como se fosse um combate à ficção que já existe, né? Então, se tudo é essa sociedade do espetáculo, a gente está falando sobre alterar a realidade, alterar com mecanismos esse lugar sobre a própria espetacularidade que já está posta, que já existe, já nos é dada desde o momento do nosso nascimento, já tem espetáculo por todos esses lugares, assim, né? Já tem ficção sendo construída em todos esses lugares. Por que eu falo isso? Para tentar entender como é possível olhar para a magia, para a arte e para o anarquismo como atividades operacionais dentro de um ambiente que é ficcional, que é ficção. Esta é palavra morta, feita para se decompor. Ruído, ruína, aqui. Um corpo cansado, em meio a destroços, aqui. Por que a magia está tão próxima à arte, assim, né? Tanto que a palavra arte, magia, alquimia, ela se perde, se embaralha nos seus sentidos originais, justamente por esse lugar, que elas estão operando no mesmo lugar, que é de modificar o real, modificar a realidade, modificar o dito destino trágico grego, que a gente pode estar estudando lá já desde a Grécia, assim, de entender que tudo isso pode estar mais nas nossas mãos, assim. Eu acho que isso é um lugar, um pensamento de autonomia nessa alteração da realidade, assim. O Hakim Bey, esse cara, ele escreve diversos livros com a ideia de anarquismo ontológico, né, que sai daquela ideia do anarquismo como um lugar de luta de classes ou vinculado a um pensamento de congregar pessoas em prol de uma revolução, e ele até questiona a ideia de revolução e diz que o que importa é o momento, é o presente. Então esse anarquismo tá mais no lugar de todos sermos um rei, todos termos um reinado. Isso tem tudo a ver com magia, se a gente vai pensar. E o pensamento dele, que é a forma que eu conheci a magia do caos, está totalmente vinculado a esse lugar de nos entendermos dentro dessa dinâmica que é esse pensamento do anarquismo ontológico, né? O caos como todas as coisas que existem, a presença de todas as coisas. Alguns chamam de demônio, outros chamam de Deus, mas ele é essa mistura dessas coisas e que pode ser reprogramado e reorganizado, assim. Então esse cara, o Hakim Bey, ele fala da zona autônoma temporária, ou Azat, TAS, que tem essa ideia justamente de estar invertendo a realidade através de zonas que são autônomas e temporárias, ou seja, são lugares, espaços de construção, de fissura e de interstícios, fricções e mobilidades e espaços que eles sejam autônomos e temporários, ou seja, eles se desfaçam, temporários por isso.
que eles duram um tempo e se desfazem. Mas ao eles terem existido, eles alteram totalmente a realidade. Então ele está realmente, através da magia, desse lugar que ele chama de anarquismo ontológico, onde todos somos reis, a gente está propondo reinados provisórios que alterem para sempre a realidade, mas que eles se desfaçam para que o poder não continue agindo sobre ele. Assim. E esse lugar que esse pensamento me leva, assim, né, me faz pensar muito sobre o experimentalismo, ser experimental, ter uma vida experimental. Né? Tem um cara que é o Roberto Piva, que é um poeta brasileiro, que também vai em pensamentos muito próximos do Hakim Bey, assim, que ele fala que ele não acredita em um artista experimental que não possua uma vida experimental. Então aí tem um lugar muito interessante de pensar o que é essas ações, o que é esses lugares entre arte, magia e anarquismo, né? Que é sobre a experimentalidade, que é romper com a ideia de dogma, de produto fechado, que tem todos esses lugares, né, de sistema político, romper com esse lugar por um lugar de experimentalidade, de viver a experiência, experimentando radicalmente as coisas, assim. Então, eu gosto muito desse pensamento de arte-vida experimental, né, arte-vida em experiência, sendo como um experimento alquímico mesmo, né? Mexendo dados, mexendo coisas e transformando assim essa realidade, assim. E esse lugar da experiência que me leva para um lugar chamado cabaré, que é um tipo de espetáculo que o que importa é a hibridez. Numa noite você vê números de burlesco, números de teatro, dança, poesias, manifestos, bruxaria, você vê de tudo nesse mesmo ambiente, assim, né? E isso que é o lugar que para mim é o mais mágico, místico, e a forma que eu tenho trabalhado o desenvolvimento desse lugar das zonas autônomas temporárias, que são espetáculos que geralmente eles duram um dia só, porque é uma combinação de muitos artistas, e essa combinação ela é agenciada de uma forma pelo acaso, pelo caos-acaso, que é irrepetível, assim, né? Então tá muito próximo a essa visão experimental, a essa zona autônoma temporária, e aí esse lugar que para mim é o vínculo da magia, do anarquismo e da arte, assim, né? No mesmo lugar, sendo transformado, sendo modificado, assim, né? Tem uma coisa sobre a lógica da fragmentação que eu acho super importante, se a gente vai ver em relação à própria história da arte, que sempre está contando as mesmas histórias longas, histórias específicas. De repente a fragmentação ela vem propor novas lógicas, ela vem questionar essa ideia do uno, do verdadeiro, do único, do universal, né? Que muitas correntes, tanto artísticas quanto místicas, quanto religiosas, estão sempre na ideia do uno, da unificação. É isso, é para lá que nós vamos, correntes políticas também, né? Todos juntos para lá, nesse caminho. Então a fragmentação ela vem nos lembrar que, na verdade, nós somos múltiplos, nós somos muitas coisas ao mesmo tempo. A gente não é apenas um negócio, uma coisa. A gente não é verdade, a gente não é verdade estabelecida. A gente não é... eu não sou só Ricardo, né? Porque esse corpo não é meu, porque tudo está em jogo, tudo faz parte dessa ficção sendo criada, e a fragmentação ela pode revelar, através de mais ficção, os graus de ficção que ocupam esse lugar. E uma forma que eu acredito muito nisso é no humor, na paródia, nessa coisa do riso, o riso como essa atividade libertadora e mística mágica, assim, né? Então, o meu trabalho sobre esse lugar da magia, ele tem muito a ver com a arte, com a realização artística, propondo espaços que rompam uma lógica histórica de ficções que a gente não percebe, e trocando isso por ficções que a gente percebe, que a gente faz, e que assim possam ir alterando a realidade nesses espetáculos híbridos, assim, né? E assim, o meu estudo do tarô tem muito a ver com isso também. Então, nas minhas leituras de tarô, na forma que eu entendo o tarô, eu vejo novamente, assim, por ser esse livro de páginas soltas, esse livro que não está encadernado e grampeado, eu vejo esse lugar que eu chamo do cabaré tarô,
que é de estar entendendo que o tarô também é um cabaré, é um dispositivo de contar histórias, de forma que a gente vincula as próprias palavras do tarô, né, reconfiguradas. A gente encontra a palavra rota, então o tarô ele aponta rotas, a palavra ator tá dentro, né, dessa palavra tarô, e a palavra rato, como aquele que vai criando outros caminhos, outras ficções, outras possibilidades para esse mundo como se configura. Um livro de páginas soltas, né? Que se embaralha, e quando se embaralha todo o caos, se embaralha tudo que existe, se embaralha todas as formas de fazer as coisas no mundo, de transformar o mundo. Eu acho que se transforma as narrativas ao se embaralhar, assim, né? E eu estudo o tarô um pouco distante à forma clássica do mito do herói, onde, né, tipo, onde se tem que encontrar a narrativa correta. Não, eu gosto de olhar para o tarô como essa possibilidade de embaralhamento do caos, de transformação do caos. Porque se eu mexo uma carta, automaticamente todas as cartas se mexem dentro dessa mão. Se eu faço isso, tudo se transforma, né? Então, é essa grande alquimia que é o tarô, né? Então, assim que se conecta o meu trabalho artístico, performativo, com esse grande instrumento que é o tarô, assim, né? Que eu vejo ele como portais mesmo a serem atravessados, né? Eu não vejo nenhuma carta em sua fixidez, né? Tipo, essa carta aqui não é uma coisa dura. Ela é como se fosse uma fotografia de um momento provisório, que de repente se transforma em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa, em 3 outras coisas, em uma combinação alquímica de várias coisas, como uma história em quadrinho, né? Eu gosto muito do trabalho do Alan Moore, que também vai nesse lugar, né? Que é o cara do V de Vingança, do Batman, de vários quadrinhos importantes, porque ele estuda o tarô através dessa visão como uma história em quadrinhos, né? Como que eu consigo construir uma história com uma combinação, com uma combinação alquímica, como um acorde que toca ao mesmo tempo, assim, né? Fazendo soar ao mesmo tempo, os mesmos lugares, assim, né? Então, hoje meu trabalho é muito focado no estudo do tarô, dessas cartas, como portais que são atravessados, elementos que têm que ser vencidos. Não é me conformar com uma carta ou com outra, mas é saber que eu tenho que fazer a passagem por esse portal para ir para uma nova dimensão, para entender uma nova coisa. Então, entender a mobilidade que tem essas cartas. Por isso elas são soltas, senão elas seriam um livro fechado. Mas o poder delas, elas serem soltas e irem se transformando, irem se relacionando, irem girando, irem se abrindo em uma infinidade de possibilidades, assim, né? Existem tantas possibilidades em se olhar o tarô como possibilidades de se estar no mundo, assim, né? E isso é um instrumento performativo de se contar histórias, de se fragmentar. Para mim, isso é a magia. É estar em movimento, assim, quando eu manipulo algo, por exemplo, o mar, eu não estou controlando o mar, né? Eu estou dançando com o mar. Então, para mim, a visão de magia, de sigilação, de qualquer coisa que a gente vai estudar e vai fazer, ela tem muito mais a ver com entrar em sintonia como e assim dançar com, ou seja, dançar com a coisa para que se vá para um lugar, se vá para outro, do que né? Do que qualquer fixidez. Conhecer um pouco mais sobre esse pensamento, tanto sobre o tarô, sobre a arte, sobre a magia, sobre o anarquismo. Convido para acompanhar o meu trabalho, que acontece bastante nas redes sociais, em específico no Instagram Ricardamomo. Assim como por ali também dá para marcar consultas de tarô.
Eu também faço um trabalho de acompanhamento e consultoria de processos artísticos a partir do tarô, em específico o tarô de Marsella, mas dá pra gente trabalhar através de vários tarôs, assim como conhecer o trabalho que a gente desenvolve na Casa Selvática, esse coletivo que fica em Curitiba, assim como vir conhecer esse espaço. É isso. Beijo. Terrorismo com torresmo, represália, alho e óleo, militante a milanesa e tortilha de guerrilha, anarco-punk, monarquismo, guerra de nervos pós-pornô, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta e meia, vamos dar. Olha essa roda que gira e que cai, olha esse sangue que escorre e que sai, olha essa massa cinzenta que vai, hurra, hurra! Cornos no cu, viva o rei, bom!